Sejam bem-vindos ao Samba Pills. Hoje eu tenho a honra de receber um ícone do poker mundial, o Diego Bittar, que agora faz parte aqui do Samba. E aí, Bittar, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? E aí, Ricardo, beleza? Aqui tudo sensacional. Maninho, vamos começar assim. Conta lá, em 2008 você estava jogando um home game de R$ 2, cara. E como é que você virou um profissional, cara? Pois é, eu comecei jogando baratinho com meus amigos de brincadeira, muito tempo atrás. Eu tinha 20, nem 20 anos ainda. E aí, tipo, na mesma época eu tava fazendo a faculdade que eu não gostava, que eu não via muito futuro ali. E tava começando a surgir essa ideia do profissional de pôquer, que aqui no Brasil ainda não tinha muito, não existia isso, esse mundo, né? Nos Estados Unidos, como o jogo é de lá, já tinha essa cultura lá e tal. Sim, sim. E aí, nessa época, estava chegando aqui essa ideia lá, com os primórdios lá, o Akari, o Brás, essa galera. E aí eu fui tentar, a partir dali eu não comecei a tentar nessa época, mas já criei ali um ambiente na minha cabeça, ó, eu posso ser jogador de pôquer, porque o que eu estou fazendo aqui eu não quero, então talvez seja um caminho bom ali. E aí foi isso. Aí, a partir desse home game, eu fui procurando ali coisas mais, algumas matérias, alguma coisa que realmente desse margem para alguém virar profissional, que desse segurança ali, que não é uma coisa, não seria uma coisa de louco ali. Entendi. Você nessa época você já se pulsava em 2 plus 2, já tinha mais EV nessa época? Nem lembro se tinha. Eu não lembro se nessa época já tinha mais EV, mas eu lembro que em 2010, que foi quando eu considero que eu comecei a viver profissionalmente, porque eu comecei a dedicar 100% do meu tempo e comecei já a tirar um dinheirinho ali em 2010. Então, aí ali, com certeza, eu lembro que já tinha mais EV, tipo, eu já tentava o 2 plus 2, tipo, meu inglês não é muito bom, é o inglês das ruas, que eu costumo dizer, mas eu ia lá no 2 plus 2, tentava sempre, lá tinha muita coisa, né? Nessa época, hoje em dia eu nem entro mais, mas nessa época tinha muita gente, tipo, acho que era o jeito de se comunicar, assim, né, mundialmente. Quem jogava pôquer ia lá e iam se falando por ali. Então, sempre teve muita coisa interessante lá mesmo. Entendi. E você jogava por conta ou você jogava já estaqueado naquela época? Então, eu tive muita sorte que logo quando eu decidi tentar levar a sério, eu tive um amigo em comum com o Gilles, que na época era backer e tal. E aí ele estava precisando de um cara de Brasília, e eu morava em Brasília. E aí ele falou, pô, preciso de um cara, você conhece alguém, um cara novo, que tem full time pro poker, que, tipo, não tem outra coisa para fazer e tal, que quer aprender e tal. Aí, tipo, esse amigo meu simplesmente falou assim, tem um cara perfeito aqui que ele, tipo, ele acabou de falar isso pra mim aqui, acabou de me pedir uma chance, e ele mora em Brasília. Aí deu certo, no outro dia, tipo, ele entrou em contato comigo, no outro dia eu já tava jogando pra ele, assim, pro Guilherme. Então eu dei sorte que no começo eu já comecei com backer e tipo com apoio ainda, né? Lá no começo, tipo o Bruno GT, que na época era um dos melhores do Brasil, foi por muito tempo. Ele Sim. morava em Brasília também e o Guilherme fez a ponte ali para eu aprender com ele, ver ele jogando, assim, foi uma experiência muito boa. Logo no começo, sim, foi um negócio que abriu muito minha cabeça. Entendi, meu Então eu já irmão. dei a sorte de começar jogando com alguém me ajudando, assim. Certo. Mas você passou uma época também jogando por conta, né? Eu queria que você contasse pra gente qual que é as maiores dificuldades aí de ser um aventureiro em carreira solo no poker e jogar para um time. São coisas muito distintas, assim, pelo menos para mim. Eu fiquei 2 anos com o Guiles, e aí logo que eu saí, tipo, eu tinha hitado um torneio grande e tal, e aí eu tava com um bank bom. Só que com um bank bom e sem a cabeça pronta para jogar por conta, né? Porque é uma dificuldade muito grande de manter o controle dos buy-ins que você vai jogar e também tirar seu salário por mês ali. Então são coisas muito difíceis para mim, pelo menos, para conciliar, assim. Então eu não estava acostumado com isso, né? Porque eu fiquei 2 anos jogando pro Guiles lá, então de cara aconteceu isso, assim. Então
não deu muito certo. Apesar de eu ter ficado até up nesse tempo, foi um momento assim de muita ansiedade, tipo, minha cabeça não estava boa assim para jogar. Então aí foi nessa época que eu decidi de novo procurar um time, né? Foi já no final de 2012, ali no início de 2013. Entendi. Bom, e aí o time, acho que a galera que tá ouvindo, para quem não sabe, você jogou lá 8 anos no Forbet, né? Aliás, quero deixar um abraço aqui e um beijo para nossos amigos ali, pro Sketch, para toda a turma ali, que ali também é um ninho de feras ali, ele só tem Ah, cara, com cara bom. certeza. Cara, eu E queria eu saber fiquei. como é que. Desculpa te interromper, manda bala aí. Não, eu ia falar sobre essa época, que aí foi até o Gilles que fez a ponte pro Forbet. Eu falei com ele, ó, pô, tô querendo jogar de novo com o Becker, porque, pô, não tô conseguindo, muita pressão e tal. E aí ele falou, pô, eu não tô mais mexendo com isso. Eu dei um tempo de bequear e tal. Ele tava só mexendo com fiches na época. Ele falou, mas tem os caras do Forbet eu conheço o sketch lá, com certeza eu falo com você lá. Falo por você lá. E aí ele falou, tipo, e logo em seguida também já deu certo, assim, tipo, eu não posso reclamar, assim, eu sempre tive muita sorte com essa questão de sempre ter as pessoas para fazer dar certo ali junto comigo na hora que eu precisava, assim. Entendi. Então, aí foi mais ou menos 2013 que eu comecei essa história no Forbet, que foi muito tempo, foram 8 anos até esse ano, né? Então, pô, só tenho a agradecer os caras lá, foi um tempo muito bom, mas que aí esse ano, depois de muito tempo, a gente achou que precisava de uma mudança, tanto eu quanto eles, para eu sacudir meu jogo, né? O poker é um jogo muito. Tipo, todo jogo online muda muito rápido as coisas, porque online tudo é muito rápido, então fica muito dinâmico. Todo jogo online, qualquer que seja, tipo CS, quem conhece o CS e tal, se for ver O os caras que meta tá eram. sempre mudando, né, cara? Tipo, os caras foram o melhor do mundo ano passado. Esse ano já, porra, já tomaram uma taca lá dos uns times que ninguém sabia quem era, tal. Então você tem que sempre estar se renovando. E aí acaba que quando você se acomoda, e talvez foi o que aconteceu comigo, você precisa de uma mudança de ares, né? Você precisa fazer diferente do que estava fazendo. Então foi mais ou menos isso que aconteceu, que está acontecendo comigo. Cara, eu queria saber como é que tá a sua vida. Você comentou comigo dos materiais, do armap, mentoria e tal. Como é que tá sendo lidar com tudo isso ali? E somando, ainda tem sua filhinha ainda, né? Ah, pois é, isso é uma loucura, né? Porque é o tipo, o que eu tava falando, como o jogo é muito dinâmico, você tem que estudar muito, não adianta, tipo, eu sempre fui um cara que joguei muito, assim, tipo, sempre tive um número de jogos muito alto. Então, acho que isso era o meu diferencial, assim, que eu talvez eu me destacasse mais por isso, assim. Aí chegando aqui, tipo, muito material novo, né, estilo de jogo diferente, então eu tive que me readaptar com muitas coisas, assim. E aí, nesse início, tipo, tanto material e tanta coisa diferente, é o que você falou, né? Tipo, eu com minha filhinha pequena aqui, tipo, o tempo que eu tenho, tipo, agora eu não tenho tempo mais pra nada, tipo, porque quando eu tenho um tempinho vago, eu fico com ela. E quando não, tipo, quando ela tá dormindo, ou deixa ela na escolinha, que ela vai de manhã, eu consigo dar uma estudada aqui antes do grind, porque também, depois que começa a grindar, é muito, tipo, é muito difícil. Eu não sei se tem muitos pais que são jogadores de pôquer, mas vou te falar que é o desafio mais. Tipo, é muito difícil você ser um bom pai, um pai presente ali e ao mesmo tempo ser um bom jogador, saca? Porque a rotina de jogador de pôquer é muito bom, porque eu tô em casa, tem todos os privilégios, mas é muito difícil conciliar, né? Porque, tipo, quando eu sento aqui 2 da tarde, quase todos os dias eu vou sair no mínimo 10 da noite. Então, de 2 da tarde a 10 da noite, eu praticamente só falo com ela assim nos breaks e tipo, ou ela vem aqui um pouquinho, coisa de 5 minutos também. Então, é bem complicado isso. Então, tipo, tem que aproveitar o tempo que eu não tô grindando, né? E aí Sim. fica nessa sinuca de bico, mas acho que eu tô conseguindo fazer bem, assim, conciliar bem essas coisas. Show. Irmão, e falando em conciliar, conta aí da galera que não conhece, cara, quais são os marcos da sua carreira aí? Quais são as conquistas mais significativas aí pra ti? Então, você até tinha comentado comigo do WSOP do ano passado, que eu fiquei em segundo e tal, que foi o maior hit da carreira.
mas não foi tanto mais significativo, porque teve dois outros, assim, que, tipo, eu sempre gostei muito do PS, né? Eu sou da old school, então antigamente nem tinha outro site, né? Tinha o Full Tilt durante um tempo, mas o Sim, PS sempre foi o principal ali. Às vezes nem precisava jogar em outro para você fazer muito torneio e tal. Então foi os dois que eu hitei lá, que foi um que foi em 2012, que foi com o Guiles ainda lá, que foi um W Cup, e, tipo, nessa época, não era igual hoje, né, tipo, que tipo, Brasil, toda série os brasileiros estão dominando, assim, tipo, são os melhores, se não for o melhor país, sempre tá top 3 assim. sim, Naquela época, tipo, o Brasil não era nem top 10 provavelmente, tipo, países que faz mesa final, países que ganha título e tal. E aí, então, foi muito significativo isso para mim, e também porque estava no começo da carreira, né? Meio que uma diretriz, assim, ó, vai nesse caminho que tá dando certo e tal. Nem sempre é assim, mas para mim eu levei para esse lado. E o outro foi já em 2017, já 5 anos depois, também no W Cup. Aliás, desculpa, foi no Scoop, mas foi no PS também, que eu sim. acabei ganhando o torneio de 2K, que foi o torneio mais difícil que eu já joguei na vida, assim, reta final. Tinha só cara bom, só tinha cara bom. Não tinha nenhum cara que você fala, ah, não, vou jogar no Big Blind desse cara porque ele é mais fraco. Não tinha esse cara. E aí, pra mim, essa é uma das mais significativas também, porque assim, teve aquela do começo da carreira e essa que depois já de 7 anos jogando, veio o título do Scoop, num torneio dos mais difíceis que eu já joguei. Então, essas duas conquistas foram muito especiais mesmo. Show. Bom, por falar em conquistas, você também agora você mudou de Brasília para Chapada dos Veadeiros, né? Como é que tá aí os novos ares? Conta aí pra gente. Pois é, essa pandemia maluca que a gente tá vivendo, né, que cheio de incertezas. Aí, quando começou, eu com minha filha com 1 ano e pouquinho, muito novinha, dentro de um apartamento em Brasília, e a gente morava numa área lá que não tinha muito verde, assim, parque, não tinha nada para fazer ao ar livre, assim, era um lugar, uma selva de pedras mesmo, assim, chama Águas Claras lá em Brasília, só tem Hum, prédio, assim, tipo, só tem prédio, não tem mais nada. Não é ali aquele centro de Brasília, é mais afastado um pouco. Então ficou, tipo, a gente começou a ficar, tipo, minha filha cheia de energia, sem onde gastar, porque dentro do apartamento, fechado, não podia sair, nada aberto. Aí a gente já conhecia aqui a Chapada, que fica perto de Brasília, né? Aí a gente falou, ah, vamos. A gente não sabia como ia ser essa pandemia, como ninguém sabia. A gente falou, ah, vamos ficar 2 meses lá na Chapada. A gente alugou uma casa lá e tal, tem quintal e tal, tipo, lá aqui tem muita cachoeira, né? Tipo, tem muita coisa ao ar livre. E aí a gente fica lá um tempo até tranquilizar. Aí fica 1, 2, 3, 4 meses e a coisa só piorando, né? A pandemia sim. só piorando. E aí, tipo, a gente, vamos mudar então. E aí, sei lá, depois a gente volta ou vai para outro lugar, porque, tipo, a gente não conseguia enxergar voltando mais pro apartamento lá, ficando preso, sabe? Depois de vir para cá. E o que mais a gente veio por causa da nossa filha, basicamente. E ela simplesmente ama aqui, tipo, tudo agora tá indo numa escolinha, que tem 4 crianças e tal, tipo, tudo que ela faz assim, ela gosta aqui, porque é muito, tipo, muito bom, né? A criança viver junto com a natureza, tipo, liberdade, não fica naquela coisa de condomínio e tal, que é o Brasília é mais ou menos assim, né? Tipo, ou você mora num condomínio ou você mora muito longe, assim, sei lá. Show. Cara, e aproveitando que a gente tá falando de lugares, vamos para um momento polêmico aí que você tinha me contado antes. O que você acha de Vegas, bicho? Pois é, né? Tipo, todo mundo fala que é a Disney dos adultos e tal, a Disney dos gamblers. Mas, porra, a primeira vez que eu cheguei lá, tipo, eu falei, porra, nunca mais eu volto pra esse lugar. Porque, primeiro que já vou deixar uma dica aqui. Não fique no hotel do WSOP, tipo. E eu nem digo que lá é ruim, porque muita gente até fala, lá é ruim, tipo, o quarto é ruim, já teve gente roubada lá. Eu nem tive esses problemas. Meu problema é o seguinte, eu fiquei lá 15 dias, praticamente eu não saí de lá, tipo. Se eu sair foi 1, 2 dias, assim. Então, é muito ruim. Tipo, primeiro que eu tava focado no WSOP, então eu ia jogar basicamente só evento do WSOP. Então, quando você fica no hotel lá no Rio, tipo, você vai do Rio
aí você passa pelo cassino e vai para a área da WSOP. Então, tipo, você só fica naquele ambiente. Você não sai daquilo ali, você não. E assim, tem gente até que gosta, tem gente que até prefere isso, mas para mim foi muito estressante, assim, viver 24 horas no ambiente ali de cassino, nem digo só o cassino, mas ali fechado, né, e tal. Aí, Você focou só no joguinho, né? Você ficou internado ali. sim, eu nem conheci, nessa primeira viagem, eu nem conhecia, tipo, Vegas direito, assim, eu achava que Vegas era aquilo e pronto. E Vegas é gigante, assim, tem de tudo, né, dá pra você aproveitar o que você quiser ali. E aí, tipo, pra completar essa viagem, eu joguei o primeiro evento pela primeira vez, que era meu sonho. Aí eu caí no primeiro dia, no dia um, que é, porra, muito frustrante. Um torneio que é de 10 dias, né? Tipo, tem 10 dias o torneio, você cai no dia Sim. um, é muito frustrante. Aí que eu falei, porra, aí que eu não volto mais mesmo pra cá. Agora, nunca mais eu volto pra cá. Aí, beleza, aí passou o tempo e tal, e aí, no outro ano, uns amigos meus, que na época a gente era sócio, o Vitinho e o Vico, eles falaram, não, vamos com a gente, você vai conhecer uma Vegas diferente. E eu falei, não, velho, eu não odeio Vegas e tal. Ele, velho, por favor, confia em mim e tal. Aí, beleza, aí eu fui lá com eles, e aí pra mim foi outra viagem, né? Porque primeiro que eu fiquei fora do Rio, então já conheci Vegas direito e tal, e pô, e eles me levavam pra almoçar em lugar diferente, tomar café em lugar diferente, então ficava um rolê menos estressante, assim, ficava, tipo, eu chegava para jogar mais leve, inclusive. Então Tá foi bem aqui. melhor, assim, eu tirei a má impressão de Vegas. Entendi. E você trombou com algum famoso lá? Chegou a trocar alguma ideia com algum pica aí, mundial? Então, eu até encontrei uns ou outros, mas assim, o cara é, que eu mais gostei de encontrar e até troquei ideia, ele até tentou falar português comigo, foi o Darren Elias, que é um cara que é das antigas, americano, do online, assim, tipo, quando eu comecei a jogar em 2008, assim, 2007 talvez, que eu jogava brincando, amador e tal. Eu entrava no PS aí sempre tava lá ele jogando os torneios mais caros, sempre ganhando, tipo, sempre chegando em todos os torneios, assim, eu era muito fã dele. Tinha o Apple Styles também nessa época, mas com certeza o Darren Elias foi o cara que eu mais vi, assim. E, porra, aí chegar lá, eu cheguei até 40 left mais ou menos nesse torneio lá em Vegas. E aí, porra, ele do lado ali foi bem emocionante, assim, foi muito legal. Ele tentou falar português comigo ainda. Então, tipo, um cara que posso considerar ídolo, assim, pelo menos no jogo, né? Não conheço ele pessoalmente, mas assim, não conheço como é que ele é, mas como jogador, com certeza foi o cara que eu encontrei assim que eu mais admirava assim antes. Pô, show de bola. Maninho, Samba Pilza é curtinho e agora chegou aquele momento que eu abro o microfone e você deixa os seus recados aí. Pode falar das suas redes sociais, mandar beijo, deixar um recado pra galera. O espaço é seu aí, manda bala. Pô, redes sociais eu sou muito, muito desconectado. Apesar de eu ter Twitter, ter Instagram, eu não posto nada. Mas se quiserem me seguir, no Instagram é Diego Bittar e no Twitter é MR Bittar, Mr. Bittar. Pô, eu só tenho a agradecer aqui essa oportunidade que eu tô tendo no samba agora, então queria deixar esse abraço para todo mundo. Pô, o Cova, que foi o primeiro cara que eu falei ali, já abriu as portas desde o começo, então já me senti bem-vindo aqui desde quando eu entrei, então só felicidade de estar aqui. E é isso. Um beijo para minha filha e minha esposa. Que é isso. Bitar, eu que agradeço, cara. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo aí. Seja muito bem-vindo ao samba. E GL demais, cara. Espero que você conquiste muito mais aqui. Tamo junto, mano. Obrigadão. Tamo junto. É isso, turminha. Esse aí foi mais um Samba Pills. Ó, sigam aí a gente em todas as plataformas, tá? A gente tá no YouTube, no Instagram. É só procurar a gente. No Instagram é @sambapokerteam. E nas outras mídias é só vocês procurarem por Samba Poker Team. Tá bom? Abraços e fui.